Primeiro a gente faz essa análise de custo e volume de produção, mas para a gente ter um número bem mais interessante, bem mais real, aí eu trabalho para essa análise total. Mas o fato é o seguinte, que esse tipo de informação tem que levar o gestor a gerenciar melhor a sua empresa, no sentido de obter essa relação de capacidade instalada versus capacidade utilizada, para que ele possa aproveitar ao máximo a produção dessa empresa e com isso trazer mais resultados aí. Beleza, pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui. Nós vamos falar hoje de custos e volumes de produção, né? Então, dessa relação que existe entre custos e volume de produção, que ela é bastante importante e, na verdade, custos e volume de produção é algo que anda bastante junto, né? Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Vamos supor uma seguinte situação. Eu tenho um produto a um preço de venda de R$20 a unidade. A empresa fabrica 80 mil unidades, fabrica e vende 80 mil unidades por mês. Isso consome 65% da sua capacidade produtiva, com custos fixos de 300 mil, com custo variáveis unitários de R$8, e nós vamos simular 3 cenários, né? Então, como que é a situação dessa empresa com 65%, produzindo 100 mil unidades por mês, ou produzindo com 100% da sua capacidade aí, né? Então, essa relação aqui, ela é interessante, né? Na verdade, logo eu vou gravar um vídeo falando sobre alavancagem. A gente vai, de certa forma, calcular a alavancagem da empresa. A alavancagem operacional tem a ver com a capacidade que a empresa tem de produzir mais com os recursos que tem, produzir mais sem utilizar os seus custos fixos, né? Então, muitas vezes o gestor, ele não vê dinheiro no caixa, não vê recurso na empresa, e muitas vezes não tem noção, né? Ou não tem um controle dessa utilização aqui, né? Então, por exemplo, quando eu digo que eu estou utilizando 65% da minha capacidade instalada, significa que eu estou perdendo 35% com ociosidade. É possível trabalhar com 100%? É difícil, porque tem vários fatores, né? Tem fator tecnológico, tem fator humano envolvido aí na questão de produtividade, mas é possível sim ter um número melhor do que 65%. 65% é um número bastante baixo, principalmente se a empresa projeta utilizar toda a sua capacidade. Então, para a gente poder fazer esse exercício, eu preciso só simular uma coisa, que tudo que a empresa produz, ela vende, né? Então, isso vai facilitar aí o nosso cálculo e as comparações que a gente pretende fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Na primeira situação eu vou simular com 65%, que equivale à produção de 80 mil unidades, né? Então os custos fixos totais são de 300 mil. A minha quantidade produzida, 80 mil. Então meu custo fixo unitário, como que eu vou encontrar? 300 mil dividido por 80 mil, 3,75. Mais o meu custo variável por peça de R$8. Então eu vou chegar a um custo total unitário de 11,75 por produto. Se o meu preço de venda é 20, então eu vou ter um lucro unitário de 20 menos 11,75, 8,25. Então essa é a minha primeira situação, né? Então essa situação que eu simulei, estou considerando 65% da capacidade produtiva da minha empresa. Então se eu utilizar 65%, eu tenho um lucro aí unitário de 8,25 por peça, tá bom? Não é margem de contribuição isso. Por quê? Porque eu já tenho os custos fixos inclusos aqui nesse custo total. Então, não estou calculando a margem de contribuição. A margem de contribuição seria os 20 menos o preço de venda de 20 menos os 8 aí de custo variável. Então, a margem de contribuição seria 12. Ela não vai alterar em função da gestão dos meus custos, né? Se eu produzindo quanto eu produzir, a margem de contribuição, como ela só atua com questões variáveis, então ela não vai se alterar, né? Aí na segunda situação, eu vou simular 100 mil unidades produzidas. Custo fixo não vai mudar, é 300 mil. Quantidade produzida, 100 mil.
Então, meu custo fixo unitário é de R$3. Meu custo variável de R$8. Meu custo total de R$11. Meu preço de venda não mudou. E aí o meu lucro, R$9. Então, tive um aumento aí no meu lucro, né? Aumento aí de... fazer aqui a conta rapidinho pra gente. Se eu pegar aqui, ó. Aumento aí de 9% aproximadamente. No meu lucro, né? 9% de aumento. E aí, a terceira situação, eu tenho que considerar o 100% da minha capacidade produtiva da empresa. Então, como que eu vou encontrar esse valor do 100%, né? Essa quantidade? Eu posso fazer a regrinha de 3, né? Então, se eu tenho que 80 mil equivale a 65% da minha capacidade, eu quero saber quanto é 100, né? Então, eu aumentei aqui, então o meu X aqui vai ser maior, então eu vou ter uma regra de 3 direta, né? Onde aumenta dos dois lados. Então, eu vou fazer 80 mil vezes 100 dividido por 65. Então, fazendo essa conta, eu vou encontrar aqui, ó, 123.076. Então, o meu 100%, 123.076. Meu custo fixo não se altera. Continua sendo 300 mil. A minha quantidade, ela vai para 123.076, ou seja, ela se altera, né, bastante. O meu custo fixo unitário, 300 dividido por 123.076, ele cai para 2,44. Meu custo variável não se altera, R$8. Então, meu custo total, 8 com 2,44, 10,44. Meu preço de venda de 20. Então, logo, meu lucro aí por unidade vendida sobe para 9,56. Então, se eu comparar, por exemplo, os 9,56 lá com a primeira condição, 8,25, eu tive um aumento aí de aproximadamente 16% no meu lucro por unidade, né? Então é um aumento bastante significativo. Então é uma análise que eu faço, né? Então o quanto eu consigo alterar ou trabalhar com esse custo fixo vai depender do quanto a minha empresa está alavancada. O fato é o seguinte, que se eu já tenho um dado que ela trabalha com 65%, o meu cliente compra tudo que eu produzi, eu vou trabalhar para quê? Para melhorar. Óbvio que numa situação talvez real, um cenário real, seja esse aqui, ó, o cenário do meio. 100% é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir atingir o 100%, como por causa dos fatores que eu falei, né? Tecnológico, máquina quebra, manutenção, quanto tempo essa empresa deixa suas máquinas paradas devido à manutenção. Então tem muitos fatores aí que englobam esses aspectos, mas uma situação boa, uma situação talvez real, seria aqui as 100 mil unidades, que vai aí ficar na casa mais ou menos dos 88, 90% de eficiência ou de utilização da capacidade dessa empresa. Então a gente fez uma análise baseada nas questões de unitárias. Agora vamos pensar um pouquinho mais, vamos um pouco mais longe e trabalhar com os valores totais aqui de cada um, né? Então vamos lá, ó, por exemplo, na situação 1, produzindo 80 mil unidades. Então, o valor de vendas vai ser 80 mil vezes R$20. Então, eu vou ter um faturamento de 1.600.000. Eu vou ter custos aí
Custos unitários, né? Custos variáveis, 80.000 vezes 8, 640.000. Eu vou ter o custo fixo, valor fixo, 300.000. Então, vamos supor que essa empresa tenha também despesas fixas. Aqui a gente já começa nas despesas fixas, porque estamos trabalhando com valores totais, né? De 400.000. Então, essas despesas também não se alteram. Qual que é o resultado desta empresa? Operando aí, produzindo 80 mil peças, considerando uma capacidade de 65%. Então, vamos analisar aqui esse resultado. Então, eu vou fazer 1.600.000 menos 640.000, menos 300.000 e menos os 400.000. Então, eu vou ter um lucro de 260.000, que representa uma margem de lucro. Margem de lucro é 260.000 dividido pelo faturamento de 16% de margem. Então, se eu trabalhar com uma capacidade de 65%, utilizando 65% da minha capacidade instalada, eu vou ter uma margem, um retorno aí sobre o meu faturamento, né, que é a medida de lucro sobre faturamento, de 16%. Na situação 2, eu estou produzindo 100.000 unidades. Então vamos lá. As minhas vendas, 100.000 vezes 20, 2 milhões. Meus custos variáveis, 100.000 vezes 8, 800.000. Opa, lembrar de fazer de vermelho isso aqui, gente. 800.000. Certo? Meus custos fixos, 300.000. Minhas despesas fixas, 400.000. Então, o que eu tenho aqui de lucro, né? De lucro aí mediante os meus custos variáveis, meus custos fixos, meus custos totais, o meu lucro, olha lá, 2 milhões menos 800.000 de custos variáveis, menos 300 de custo fixo, menos 400 de despesa fixa, me dá um lucro de 500.000. Que, se eu fizer a conta da margem, 500.000 por 2 milhões, margem de 25%. E se eu analisar o crescimento desse lucro de um ano para o outro, eu vou fazer esse lucro dividido lucro desse ano pelo do ano anterior, eu tive um crescimento de 92% na minha lucratividade, simplesmente porque eu produzi mais com a estrutura que a empresa tem, né? Supondo que a empresa consiga fazer isso sem aumentar os seus custos fixos. E aí a terceira situação, o que nós temos aqui? Ó? Terceira situação é uma situação 3, né? Produzir 123.076 unidades. Vamos mudar a cor aqui um pouquinho para poder variar, né? Então vamos lá, ó, vendas. 123.076 vezes R$20, 2 milhões 461 e R$520. Custos variáveis, 123 aqui. Custos variáveis, 123.076 vezes 8,
Meus custos variáveis aqui, R$ 984.608. Custos fixos, 300 mil. Despesas fixas, 400 mil. Se eu somar aqui, então fazendo essa continha, meu faturamento 2.461.520, menos os custos variáveis, 984.608, menos os custos fixos totais, 300 mil, menos as despesas fixas totais, 400 mil. Então, eu vou ter um lucro final, né, de 776.912, que será uma margem de 32% sobre o faturamento e um crescimento em relação ao primeiro ano de 199%, ou seja, o lucro cresceu praticamente, quase que o lucro triplicou de um ano para o outro, né? Então, esse tipo de análise é uma análise que é bastante importante para nós considerarmos aí quando a gente for tratar no bom uso dos custos fixos, né? Então, o que a gente, só retomando aqui, o que a gente faz aqui, né? Primeiro a gente faz essa análise de custo e volume de produção. Primeiro eu faço um unitário, faço uma comparação, mas para a gente ter um número bem mais interessante, bem mais real, eu trabalho para essa análise total. É claro que alguns valores são absurdos, né? Por exemplo, que ser 200%, né? Como assim? É muito? Sim, até porque 100% da capacidade produtiva também é muito, mas o fato é o seguinte, que esse tipo de informação tem que levar o gestor a fazer o quê? A gerenciar melhor a sua empresa, gerenciar melhor no sentido de obter essa capacidade utilizada mesmo, né? Então, obter essa relação de capacidade instalada versus capacidade utilizada, justamente para que ele possa aproveitar ao máximo a produção dessa empresa e com isso trazer mais resultados aí. Então, produção e resultado está muito ligado, né? Produção e venda, lógico, né? Com o resultado está muito ligado. Então, quanto mais eu aproveito a empresa sem aumentar o custo fixo e a despesa fixa, mais interessante esse processo. É difícil chegar, muitas vezes, nesses valores aqui sem mexer na parte fixa. Mas quando isso é possível, se a empresa tem um grau de alavancagem bom, interessante, quando isso é possível, isso com certeza traz um resultado bastante interessante para a empresa. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!